Chaves, eu sou a embaixadora da Factorial e hoje eu tô aqui muito feliz, né? Novembro chegou e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão racial que tanta gente aí tá falando, mas a gente vai falar de um pouco da prática, né? A Factorial gosta muito de pensar e ajudar os gestores em como fazer para tornar todas essas questões, essas discussões realidade no dia a dia dos profissionais de RH. E hoje, para a gente falar desse tema, nós vamos falar um pouquinho sobre vagas afirmativas, porque é um tema muito importante, é um tema muito legal para a gente incluir pessoas negras. E para poder falar sobre esse tema, eu trouxe uma amiga super especial. Mas antes de chamar essa minha super amiga, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos acima do ombro. Eu visto uma camisa da Factorial, uma camisa branca com a logo da Factorial. Atrás de mim tem uma parede branca, onde se vê um quadro e uma escultura em madeira. E agora sim, eu vou chamar minha querida Juliana Kaiser, e aí eu já peço para ela também se audiodescrever. Juliana, vem pra cá. Que alegria estar aqui com você, Tânia, nessa live da Factorial. Que coisa boa. Muito obrigada pelo convite. Vou me descrever então. Sou uma mulher negra, com cabelo na altura dos ombros, uso uma blusa cor-de-rosa, tenho um colar dourado, um batom vermelho. Atrás de mim tem um armário, uma estante de madeira, uma parede azul com 2 quadros. Alegria imensa estar aqui. É eu que diga, Ju. Ju, vamos lá, né? Vamos começar aqui já engatando no nosso tema de hoje. Quando a gente fala aqui, por que eu resolvi convidar você, e aí a Factorial também super apoiou esse convite, né? Você tem aí trabalhado com esse tema, né, Ju, de inclusão de pessoas negras. Me conta um pouquinho do que você tem feito nesse sentido. Perfeito, Tânia. Então, eu sou diretora da ABRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, no Rio de Janeiro. Na ABRH, eu coordeno um programa de inclusão de pessoas negras, especialmente profissionais de RH no mercado de trabalho, chamado Crescer Sem Barreiras. É um programa em parceria com o Ministério Público do Trabalho e, além disso, eu sou CEO da Trilha de Impacto, que é uma startup social que tem como missão empoderar economicamente pessoas negras, e um dos serviços que a gente oferece é de hunting de talentos negros, especialmente para vagas de média e alta liderança. Então, o que eu venho fazendo tanto sob o ponto de vista institucional na ABRH, quanto sob o ponto de vista mesmo de empreendedora, é olhar para essa cadeia produtiva e entender que pessoas negras estão fora do mercado formal de trabalho. As melhores vagas não são para pessoas negras no Brasil. E eu também sou professora da UFRJ, do Instituto de Economia e da Escola de Negócios da PUC. E como professora, como pesquisadora, eu sempre gosto de fazer perguntas. E se as pessoas negras não estão nas melhores vagas, a pergunta é: por quê? Bom, a gente já sabe bem da resposta, né, Juliana? Bom, mas quando a gente pensa em vagas afirmativas, né, pensando aqui que a gente está falando com muita gente da área de RH, como que começa? Qual que você acha que é o primeiro passo? Por onde começar esse processo, Juliana? Eu gosto muito do que tem acontecido desde daquele fatídico assassinato do George Floyd, que a pauta racial ela vem entrando nas empresas, especialmente as empresas de capital aberto, as empresas listadas na Nasdaq ou listadas na B3, existe uma determinação dos conselhos de administração. E quando vem da alta gestão, por conta de uma pressão de investidores, essa pauta ela precisa ser adotada pelas organizações. Então, o que eu tenho visto é que isso tem acelerado a pauta. Eu acabei não mencionando, mas eu sou conselheira 101, então estou trabalhando para algumas empresas em comitês de pessoa e comitês executivos, ajudando a acelerar essa pauta. Então, o fato de vir da alta liderança tem acelerado e, ao mesmo tempo, tem deixado os diretores de RH muito preocupados, porque eles não têm, em geral, esse ferramental para poder implementar. Então, eu acho que essa conversa aqui tem muita relevância para a gente trazer uma caixa de ferramenta mesmo, porque está tudo bem a pessoa não saber fazer. Mas chegou um momento histórico em que a gente precisa implementar e precisa implementar rápido. Então, eu acho que o primeiro passo é entender que a gente vai precisar fazer. E aí, acho que uma das coisas primeiras a se fazer é chamar um profissional negro para o RH, que não seja estagiário. Então, já contratar uma pessoa negra que seja da área de RH, para que essa pessoa consiga trazer para a equipe treinamentos ligados a estereótipos,
vieses inconscientes, para começar a sensibilizar o time de Talent Acquisition, tá? Que é o time efetivamente que vai conseguir alavancar a pauta para dentro da organização. Vou continuar aqui, mas eu queria, assim, eu acho que o primeiro ponto é trazer uma pessoa negra, e aí eu sempre gosto de provocar as organizações para que não tragam pessoas muito júniores, porque essas pessoas não têm voz na organização. Então, quando me chamam efetivamente para apoiar, eu sempre provoco. Vamos chamar um especialista, um coordenador, para que essa pessoa possa entrar em reuniões de liderança e olhar para as métricas, entender quais são os indicadores e avançar? É importante treinar o time que vai fazer efetivamente o recrutamento e seleção para que esse time não faça entrevistas enviesadas. São justamente as entrevistas enviesadas onde tem a exigência de universidades chamadas universidades de primeira linha, etc., que faz com que candidatos negros não façam parte dos shortlists, né, das listas menores aí de seleção. Um outro ponto é a exigência de inglês num país onde 1% da população fala inglês. Se eu estou lidando com um público que é majoritariamente empobrecido por conta de uma questão histórica, eu exigir inglês num cargo de entry level, né, de porta de entrada aí no nível hierárquico, é um equívoco e é repetir um estereótipo racial. Por isso que é tão importante ter um profissional negro que entenda de pauta racial para treinar o time de RH, para que esse time, então, seja sensibilizado para essas questões. É isso aí. E é por isso que também a área de diversidade e inclusão é importante para dar esse apoio para esse RH, né, Ju? Quando você tem aí alguém com esse chapéu de diversidade e inclusão, ele vai trazer esse olhar, né? E aí, quando você estava falando, eu fiquei pensando também na parte importante de inclusão dessas pessoas que vão chegar, né? E para isso a gente precisa pensar no onboarding dessas pessoas, como que essa pessoa é recebida, como que ela chega nessa empresa. E também setar com todo o time que vai receber essa pessoa alguns combinados do que é tolerado, do que não é tolerado. E também treinar essas pessoas que vão receber essas pessoas diversas no sentido de quebrar vieses inconscientes. E como que a gente quebra? Trazendo para um nível de consciência, né? De treinar essas pessoas para entenderem de onde essas pessoas negras partem, para ter um choque de realidade. Porque, na verdade, a inclusão ela vai acontecer no dia a dia, né? No papo do almoço, no papo do café da manhã. Se, por exemplo, você faz a inclusão e não contempla, não preocupa, por exemplo, que aquilo que você acabou de dizer, é impossível dissociar o racial do socioeconômico por motivos de... Lá na abolição da escravatura, a gente não teve nenhum tipo de programa de inserção dessa população na sociedade. Pelo contrário, né? Tivemos um programa de exterminar com a população negra. Então, a maior parte da população pobre do Brasil tem cor e a cor é preta. Então, se você não seta com quem é do time, inclusive os papos, inclusive os temas, essa pessoa não vai se sentir incluída nem durante o papo no almoço. Porque se os papos no almoço vão ser só, por exemplo, sobre viagens internacionais, isso não vai fazer parte da realidade dessa pessoa. Então, por isso, a gente precisa de treinamentos à exaustão. E aqui, quando a gente fala em treinamento, não é necessariamente apenas cursos e palestras e workshops. Treinamentos podem ser feitos de várias formas. Você pode usar multitarefas para treinar uma pessoa. Então, assim, utilizem de podcasts, de vídeos, de cartilhas, de jornais internos, todo o arcabouço que a empresa tiver para letrar as pessoas, para que essas pessoas tenham um choque de realidade. Eu acho que é muito importante. E façam esse onboarding já inclusivo, já mostrando para quem está chegando, negros ou não negros, quais são os combinados daquela organização, quais são os temas ali que são caros, o que é tolerado, o que definitivamente não é tolerado. E é nessa hora, assim, o código de ética, o código de posturas, tudo isso precisa ser setado desde o início, desde o onboarding, para que a gente não incorra em questões, não incorra em problemas que lá na frente, depois a pessoa às vezes comete e ela nem sabia que estava cometendo algum tipo de equívoco ou estava indo fora daquele combinado, não é mesmo? O que você pensa, Ju? Tem alguma coisa aí que você acha que precisa complementar nesse sentido? Super, Tânia. Esse é o meu mundo diário. Assim, na Trilha de Impacto, uma das coisas que a gente mais faz
mitigar passivo racial relacionado à falta de inclusão. Para você ter uma ideia, você falou do papo do almoço, né? A questão é tão não inclusiva que nem o papo do almoço acontece, porque não raro times não negros, né, times brancos, vão almoçar em restaurantes que são restaurantes mais caros, vez por outra restaurantes que têm X estrelas lá no Michelin, e resolvem chamar as pessoas negras, que são vulnerabilizadas de uma maneira geral socialmente. E aí eu vou trazer um dado aqui econômico, né? 92% das pessoas no Brasil que moram em periferias, bolsões de pobreza e favelas são negras. Então, quando a gente contrata um profissional negro, a gente precisa ter esse dado estatístico do IBGE, e pós-pandemia esse dado aumentou ainda, a gente ainda não tem, a gente não contabilizou, mas a gente tem no Brasil, por exemplo, hoje 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Majoritariamente são pessoas negras. Então, quando eu chamo pessoas negras para o corporativo, e eu vou, por exemplo, convidar uma pessoa negra para almoçar, eu preciso, e eu sou gestor de RH, eu sou gestor de pessoas, eu preciso olhar para esse indicador, e todo gestor de RH trabalha com indicador. Então, isso é um KPI, eu preciso olhar para isso e falar, tá bom, como é que eu vou chamar essa pessoa num restaurante cujo valor da conta vai dar R$300? Eu simplesmente vou convidar, e aí essa pessoa não vai, a pessoa negra não vai, e aí o gestor fica muito chateado porque ela não se integra, viu? A gente tentou incluir e ela não se inclui, porque os negros não querem ficar com os brancos. E aí é muito comum eu ser chamada para resolver esse tipo de questão, e aí as pessoas negras estão todas na cozinha comendo de marmita. E aí eu sento com elas, eu já entendi, em 5 minutos, quando eu faço visita para entender clima organizacional, eu já entendi. Né? E isso também, eu acho que tem do outro lado, não é culpabilizar também o gestor que não sabe. Às vezes ele vem de uma realidade socioeconômica favorecida e está tudo bem se ele pode estudar numa super universidade nos Estados Unidos, está tudo bem. O fato é que se ele opta por fazer gestão de pessoas num país desigual socialmente como o Brasil, ele vai precisar ter isso. Uma das coisas que a gente mais faz na trilha de impacto é treinar gestores de RH para trazer a realidade socioeconômica brasileira para dentro das corporações. Especialmente quando a gente tem gestores de RH que vieram de situações muito favorecidas sob o ponto de vista socioeconômico, eles não alcançam. Eles não alcançam que para uma pessoa negra, de uma maneira geral, é quase que ofensivo ele chegar na cozinha, na copa, e contar que ele acabou de vir de uma viagem que ele ganhou de bônus para esquiar em Aspen. A pessoa não faz ideia de onde é Aspen, e ela começa a fazer conta, ela vai para o Google e ela faz conta. Ela, poxa, essa pessoa usou isso tudo de dinheiro para poder fazer essa viagem. Isso é violento num país como o Brasil. Então a gente precisa ter isso em conta. Não é que a pessoa vai deixar de viajar e tá tudo bem ter dinheiro, tá tudo ótimo, a gente vive no sistema capitalista. A questão é, se eu quero ser efetivamente inclusivo, de que maneira eu posso fazer isso? Então, por exemplo, a questão do almoço a gente resolve. De que forma? Não se convida a pessoa para almoçar, exceto se o gestor vai entrar ali como PJ e vai bancar esse almoço. Porque não me parece algo inclusivo fazer com que o funcionário gaste todo o seu ticket restaurante ali, né, vale refeição, numa única refeição para poder se sentir incluído. E não é raro também, eu quando vou fazer esse tipo de diagnóstico para apoiar os times de RH, perceber que o turnover ele tem uma relação direta com o endividamento da população negra naquela empresa. As pessoas vão se endividando para comprar o relógio X, o sapato Y, a roupa de grife, porque todo mundo repara, mas como você compra roupa em loja popular, como você está comprando isso falsificado, se não é da marca XY, a pessoa entra no nível de endividamento que ela depois não consegue lidar e, ao mesmo tempo, ela não se sente parte daquilo tudo porque a bolha estoura, ela não aguenta muito tempo. E aí a gente vai ver que o turnover de pessoas negras ele é muito mais alto do que pessoas não negras nas empresas, mesmo em programas de diversidade. Então, o que falta é efetivamente pensar nesse onboarding e num acompanhamento para olhar para a questão de inclusão mesmo. Exatamente, porque no fim do dia o senso de pertencimento é fundamental para trazer, para a gente extrair dessas pessoas a potência que elas podem trazer para as empresas, né? Porque quando a gente estuda aí sobre diversidade, a gente vê todos os dados, a gente percebe o quão é lucrativo para as empresas quando elas trazem a diversidade e aqui trazendo um PIN para a diversidade racial, né?
Mas elas precisam ter um ambiente onde elas se sintam pertencentes, onde elas se sintam parte, para que elas possam, então, trazer essa criatividade, essa inovação que tanto se fala, que quando a gente traz pessoas e diversidade racial, a gente consegue nas organizações. Eu queria trazer um dado aqui agora, de uma pesquisa que saiu agora esses dias, feita pela Opinion Box, junto com o movimento Black Money, e foi divulgada agora. Ela foi feita com 2.100 pessoas agora em setembro, das quais 47% eram pessoas negras e 49% eram brancos, ou seja, era bem meio a meio ali, né? E aí tinha uma coisa que eu achei muito interessante, entre outros dados aqui que falam, mas teve uma coisa que duas coisas aqui que me chamaram bastante atenção. Uma delas foi o seguinte: 23% das pessoas negras acreditam que tiveram a sua entrada dificultada nos ambientes, de uma maneira geral, em razão da cor da sua pele. E 17% dessas pessoas afirmam terem sofrido discriminação racial em entrevistas de emprego. Olha que doideira. E aí, no final, uma coisa que é curiosa, é falar que elas consideram... Cadê onde que está isso? Foi uma coisa muito interessante que eu vi aqui. 58% das pessoas negras afirmam que a empresa onde elas trabalham apoia a diversidade racial. Então, assim, elas tiveram dificuldade, mas a empresa onde elas estão apoia. E aí, elas falam também, tem um outro dado aqui que chama atenção nessa pesquisa, é que elas falam que 1 em cada 3 pessoas negras dessa entrevista já percebeu que, na prática, algumas empresas se utilizam de questões raciais, do discurso de questões raciais, apenas com o objetivo de lucro. Então, a gente percebe aqui que as contas não fecham, né? Uma grande maioria das empresas tem essa preocupação, mas 17% já tiveram aí algum tipo de discriminação em entrevista de emprego, e 1 em cada 3 dizem que as empresas só tem esse discurso racial pensando apenas na questão de lucro, assim. Acho que são questões aí pra gente pensar. É uma pesquisa bem novinha aqui, né? Feita em setembro agora. Bom, voltando aqui para os nossos temas, eu queria falar um pouquinho para vocês aqui, gestores de RH, que a Factoro pode te ajudar desde a publicação de uma vaga até a montagem de um plano de carreira, análise de performance NPS e pesquisa de clima organizacional. Tudo isso você encontra por meio da Factorial. E mais uma coisa, você tem também, se você quiser saber um pouco mais sobre diversidade, equidade e inclusão, um e-book feito por mim que você pode baixar e estudar um pouco mais sobre esse assunto, que hoje é um assunto que todas as empresas, e uma skill que as empresas estão procurando em todo profissional de RH, né? Independente de ter ou não marcador identitário, a gente precisa saber desse tema que está na pauta do dia. Então, vocês vão ver aqui, vai aparecer aqui na tela o link desse meu e-book. Acessem lá, que tem um material que eu fiz com muito carinho e ficou bem interessante. Bom, Ju, você falou no comecinho a respeito de, na hora da gente contratar esses profissionais negros, a gente não ficar preso apenas em programa de estágio, ficar preso apenas em cargos júnior, né? Naquelas vagas ali de porta de entrada. E eu achei isso muito interessante. Claro, a gente não está dizendo aqui para não contratar pessoas nestes cargos de porta de entrada. A gente precisa, mesmo porque tem uma galera saindo aí das universidades, tem uma galera ingressando nas universidades e elas precisam ser inseridas. O que a gente fala quando a gente fala de inclusão de pessoas negras é que não precisa estar apenas nesse lugar, né? É preciso que também se evolua para outros níveis hierárquicos. E aí eu queria que você falasse um pouco mais pra gente a respeito disso, da importância de ter essa representatividade também nas outras posições, né, nos cargos ali de mais alto na pirâmide organizacional. Perfeito, Tânia. Eu até vou voltar um ponto para comentar a pesquisa que você falou do movimento Black Money. Uma das coisas que eu faço, né, enfim, quando eu estou trabalhando em comitê de pessoas ou comitê executivo, né, quando eu estou trabalhando junto ali com a alta liderança, é analisar a planilha de remuneração, né? Sem os dados das pessoas, mas eu olho a planilha de remuneração trazendo a questão da diversidade, especialmente da interseccionalidade.
E é muito interessante que, por coincidência, quando eu cruzo os dados de gênero e raça, quem ganha menos nas empresas são as mulheres negras. O racismo estrutural que aparece na sociedade brasileira, ele se repete em algumas organizações no Brasil. Eu não sei em todas, porque eu nunca trabalhei para todas, mas em algumas organizações. E esse é um ponto que eu acho que a gente tem que trazer, enfim, à luz e começar a observar. Quando eu observo essas planilhas de remuneração, eu vou ali mapeando, né, por cargo e fazendo esse cruzamento com interseccionalidade, eu peço para ter acesso às avaliações de desempenho, tudo em forma, enfim, de sigilo, sem ter acesso aos nomes das pessoas. E, coincidentemente, essas pessoas, que em geral são mulheres negras, as avaliações de desempenho, elas não trazem indicadores objetivos do porquê aquela pessoa não progrediu na carreira. E é aí que eu entro de forma muito cirúrgica, fazendo com que o RH cumpra o seu papel de fazer uma gestão estratégica. Então, quando o gestor escreve para mim, né, o gestor de área, e o RH acata a avaliação de desempenho, dizendo que a pessoa precisa se comunicar melhor, que a pessoa precisa desenvolver soft skills, eu faço um apontamento lá, quase como auditora, mas é o meu papel de conselheira, de pedir então para que o gestor exemplifique. A pessoa tem questões de soft skills a desenvolver? Quais questões? E, por favor, exemplifique em quais circunstâncias essas competências socioemocionais não foram apresentadas. E, em geral, isso volta em branco. E aí eu trabalho justamente com empresas de vieses inconscientes e os estereótipos. Esse é o ponto. É uma das razões, enfim, e essa é uma das razões pelas quais é tão importante a gente trazer esse tema para os gestores de RH, olhando para isso de uma forma muito afetuosa, porque é a maneira com a qual eu trabalho, é estratégico, porém com afeto. A gente tem distorções que são muito profundas e que vai além da questão trabalhista, especialmente porque isso fala de cultura, né, organizacional, e aí a empresa, quando vai cruzar dados, nossa, o nosso clima organizacional é péssimo. Aí vamos ver a planilha de remuneração, gente, vamos ali na carne, né? A gente vai no ponto, porque afinal de contas, dentro do sistema capitalista, a valorização tem a ver também com a remuneração, né? Então, assim, a gente sabe que o subsistema de remuneração dentro do RH é um subsistema muito importante para a gente poder manter retenção e um bom clima organizacional. Eu também tenho um bom nível de presença nos treinamentos, né, para quem trabalha com DHO, com desenvolvimento, se eu tenho boa remuneração. Senão, as pessoas, por que elas vão treinar se elas não estão ganhando bem? Elas entendem que tem outra pessoa na mesma função que ganha mais do que ela. Para a gente poder perceber que esses subsistemas todos estão interligados e que se eu tenho distorções, eu preciso encarar de frente e sem medo a questão racial. Exatamente. E aí, pensando um pouquinho nas posições, a gente precisa trabalhar da base ao topo, né, Juliana? É isso, Tânia. E eu vou um pouco mais. Eu trabalho do topo para a base, porque é o topo que vai fazer a alocação de orçamento, né, de budget, se a gente quiser falar a linguagem corporativa, e que vai dar o ritmo. É por isso que eu sou tão a favor de empresas montarem comitês de pessoas ou comitês executivos que conseguem deliberar em nível de diretoria, e isso vai cascateando para a média gerência, porque onde para, em geral, esses processos é na média liderança. É o momento em que a gente tem... Porque se a média liderança não está engajada ou tem crenças, e aí essa crença, em geral, ela está pautada no artigo 5º da Constituição, de que todos somos iguais. E aí sempre que eu ouço isso, eu pego a planilha de remuneração e de indicadores também, né, de performance. E uma das coisas que eu fiz para mitigar isso, eu desenvolvi uma metodologia de mentoria para talentos negros justamente pautada em soft skills, de tanto analisar avaliações de desempenho, avaliações 360 e tudo mais, e perceber quais eram os apontamentos, eu desenvolvi uma metodologia que é antídoto para isso, para treinar as pessoas negras para que elas saibam, sim, que vão achá-las violentas, que vão achá-las pouco estratégicas, que as pessoas vão ter certeza de que elas moram dentro de uma favela, de que elas são quase analfabetas. Essas crenças, elas precisam ser trabalhadas para a população negra dentro das empresas, para que essas pessoas se fortaleçam.
E aí, por conta disso, eu desenvolvi uma metodologia, que é uma mentoria chamada Black Rocket, justamente para acelerar essas carreiras e para trazer, sim, gente, o mercado olha para a gente de uma forma desconfiada. Para você ter uma ideia, Tânia, eu sou professora de 2 universidades. A UFRJ é a primeira universidade do Brasil. E mesmo assim, às vezes eu entro em reunião, as pessoas ficam olhando para mim. Você é professora mesmo? Acontece a mesma coisa comigo, Juliana. Não é? A mesma coisa comigo. Ainda desconfiam da minha formação, ainda desconfiam que eu sou professora universitária, enfim. E quando a gente pensa, né, gente, assim, quando a gente fala aqui dessas questões raciais, uma coisa que é muito importante é que a gente, em momento nenhum, e aqui eu quero falar muito com as pessoas não negras, em momento nenhum a gente quer gerar um sentimento de culpabilização quando a gente traz isso. A gente quer gerar um sentimento de responsabilização, um sentimento de, isso tá posto, isso faz parte da nossa cultura, isso é uma coisa histórica que levou anos para se constituir do modo que está hoje, mas o que a gente faz com essa cultura? Como que a gente muda? E não se sintam afrontados, agredidos, quando a gente traz luz para essas questões. Porque a gente só vai mudar essas questões quando todos nós estivermos juntos. Então não é uma questão... em momento nenhum existe uma briga de polos diferentes. A gente precisa que estejamos juntos para que todo mundo faça parte da solução desses impasses, né? O que a gente quer, em momento nenhum, é tirar as pessoas privilegiadas, as pessoas brancas, as pessoas, enfim, que tiveram os acessos, as pessoas que tiveram acessos aos bens de poder e tudo mais. Não é sobre isso. É sobre trazer para o jogo, trazer para as empresas as pessoas que antes tiveram seus acessos historicamente negados. É só isso, né? É só sobre isso. E para isso, às vezes, a gente tem muito medo dos conflitos. Eu tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras, nos eventos que eu participo. As pessoas têm muito medo do conflito. E quando a gente traz times diversos, a gente vai ter conflitos. E conflito não quer dizer briga, não quer dizer confusão, quer dizer opiniões diferentes das nossas, vivências diferentes das nossas. Isso uma hora claro que vai se confrontar. Confrontar. Deu uma travada aqui. Claro que isso vai se confrontar. Mas é nessa hora, quando a gente tem conflito, quando a gente tem opiniões diferentes, que a gente vai chegar e setar alguns combinados, e setar rever algumas crenças e sair melhores e maiores e mais bem subsidiados e mais bem fortalecidos desse jogo. Então só tem ganha, não tem perda para ninguém está saindo prejudicado quando a gente pensa em diversidade. E isso começa com o RH. Nós do RH somos os agentes dessa transformação. Por isso a gente precisa de todo mundo e todo mundo envolvido, e sabendo que essa é uma questão de todos. Essa é uma responsabilidade de todos nós. Não é apenas das pessoas negras. Não é uma causa... Porque às vezes a gente olha para a questão da diversidade e fala, essa é uma questão daquela galera da diversidade. Como se a diversidade fosse uma coisa apartada de nós. E nós somos todos, de certo modo, diversos. Então, a diversidade é um compromisso que deve ser abraçado por todos. Eu queria muito deixar isso aqui como um combinado, assim, que não existe aqui uma luta de classes, uma luta de raças, uma luta de nada disso. Existe uma vontade genuína de fazer com que funcione de todo mundo junto, mesmo que a gente tenha diferenças. Tânia, você trouxe um ponto que é fundamental, assim. Inclusive, essa pauta ela só avança com pessoas aliadas. Eu sou muito grata a todas as pessoas que estão caminhando e às vezes com medo, assim. É muito interessante porque quando a gente faz reunião, as primeiras reuniões na trilha de impacto, quando as empresas nos procuram, né, assim, para resolver questões raciais, as pessoas me procuram de uma forma muito constrangida. E aí eu já dou um abraço virtual, tá tudo bem, a gente vai conversar. Me conta, como é que eu te ajudo, sabe? Ai, não, mas é porque eu tô um pouco preocupada. Não, tudo bem, a gente vai passo a passo, com muito afeto, sabe? Porque eu trato esse tema, a gente está falando de pessoas, e a gente não escolhe o RH se a gente não é apaixonado por pessoas. E eu tenho muito orgulho de quando eu faço um trabalho como esse, às vezes em ambientes que estão assim, explodindo, onde as pessoas não estão bem,
E aí eu volto 6 meses depois e eu percebo que o clima está completamente diferente, que as pessoas foram dando pequenos passos. A gente percebe isso. Isso aparece nas pesquisas de clima, mesmo em empresas que são gigantes, né? A gente já atendeu empresas que têm 50 mil funcionários, é um super desafio. Dá para mudar a quantidade de pessoas negras, enfim, aumentar, duplicar em 1 ano, 2 anos? Não dá. Mas dá para ir aumentando paulatinamente e dá para também trazer segurança psicológica para as pessoas negras que estão. E mais, né? E trabalhar de forma tática e estratégica o RH, que é muito importante. Então, diretores de RH, gerentes sêniores de RH, vocês que assinam, são nossos parceiros de trabalho. Por mais difícil que seja o tema, a gente sabe que alguns setores já avançaram muito, outros setores estão engatinhando e ainda estão engatinhando por conta de crenças, né, do próprio segmento. Alguns segmentos são muito conservadores nesse sentido e aí muito pautados no artigo 5º de que somos todos iguais. Aqui a gente não precisa fazer vaga afirmativa porque toda pessoa entra, mas a gente entra no escritório e não tem nenhuma pessoa negra, né? Eu sempre me faço essa pergunta, Tânia, porque para mim é assustador. Às vezes, fora do Brasil, eu vou a escritórios, por exemplo, eu já fui fazer um trabalho nos Estados Unidos e tinha muito mais pessoas negras que pessoas brancas. E no Brasil, isso nunca aconteceu. Quando tem uma pessoa negra que não esteja, com perdão da palavra, limpando o banheiro ou servindo café, eu já dou um abraço. Uau, vocês têm uma pessoa. E aí a minha pergunta é, temos uma pessoa, quando vamos ter 10 pessoas? Como é que eu posso... Como é que eu posso ajudar? Que a gente é a maioria da população, né? Essa é a pergunta. A gente é a maioria da população e eu sou professora universitária há muitos anos, há 2 décadas. Eu acompanhei a mudança de cor do campus. Eu fui professora da primeira universidade do Brasil que implementou política de cotas raciais, a UERJ. E eu fui aluna, depois eu dei aula lá no ano de implementação da política de cotas raciais. Então, eu vou abrir um parênteses aqui. Quando eu estava dando aula, uma professora me interpelou e ela não me identificou como professora, porque, enfim, uma pessoa negra, ela talvez não tenha dado... E ela falou para os alunos, a maioria cotistas da minha turma, faculdade de educação, vocês, alunos cotistas, vão ficar até mais tarde porque vocês vão fazer reforço de português, vocês não sabem falar português. Assim foram recebidos os primeiros alunos cotistas da Faculdade de Educação da UERJ. Que bom que esse cenário está mudando e por isso essa perspectiva de vagas afirmativas é tão importante. Eu escrevi um livro, um e-book, que vai ser disponibilizado para vocês todos que estão aqui assistindo a gente, onde vocês vão poder ter acesso a um passo a passo de como fazer processos seletivos pautados, inclusive, na legislação, tá, gente? Então, existe prerrogativa do Ministério Público do Trabalho, tá? O MPT já fez o trabalho pra gente, tá? Enfim, todas as seccionais do Brasil. Então, isso se chama discriminação positiva. É possível fazer processo seletivo exclusivo para pessoas negras e toda e qualquer ação que venha em decorrência desse processo, ela vai ser derrubada, porque existe uma determinação judicial para que esses processos aconteçam, porque nós, pessoas negras, fizemos trabalho escravo no Brasil por 370 anos e depois que fomos libertos, o Estado disse tchau, pessoas. O Estado não tomou nenhuma providência para assistir as pessoas então escravizadas. Então, isso é absolutamente possível, o RH pode fazer com tranquilidade, e nesse e-book, inclusive, eu disponibilizo qual é, enfim, os termos da lei, de que maneira fazer. Maravilhoso. Bom, a gente está chegando ao final, que delícia de papo, mas como sempre, papo com você flui de uma maneira muito gostosa e a gente não vê passar, mas foi muito bom estar com vocês, pessoal. Eu quero deixar um recadinho aqui, para quem não sabe, eu sou fundadora da Academia de Diversidade, onde a gente dá cursos de diversidade. Então você aí que precisa se desconstruir, que precisa aprender um pouco mais sobre esse tema, a empresa já está falando disso, você está meio perdido ainda, ou você quer ir para a área de diversidade, quer aprender um pouco mais, enfim. A gente não está agora com as inscrições abertas da academia, mas fique de olho aí nas minhas redes sociais, porque em breve a gente vai abrir inscrições da Academia de Diversidade e você pode então estar comigo e um time de professores maravilhosos. Inclusive Juliana Kaiser está lá dando uma aula sobre ESG. É isso, pessoal. Ju, você tem algum recadinho aí?
Tenho. Quero primeiro agradecer a Factorial e você, Tânia, pelo convite. Acho que foi maravilhoso. E quero fazer uma convocação para vocês, gestores de RH. A gente consegue fazer diferença. E se você precisar, gestor, gestora de RH, precisar de apoio para fazer esse hunting de talentos negros, contem com a Trilha de Impacto. Eu estou super à disposição. Vocês podem achar a gente no LinkedIn, Trilha de Impacto, ou no meu perfil pessoal, Juliana Kaiser. E se precisar também de apoio, né, estratégico, tático, para implementar essa pauta dentro do RH, eu estou super à disposição, gente. Um prazer enorme. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, Factorial, por mais essa parceria. Tchau, gente.